Olá, bem-vindos a mais um estudo do nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos em nosso 21º estudo do Livro dos Espíritos. No capítulo 1º do livro 2, intitulado Dos Espíritos. Estamos verificando a escala espírita, a ordenação que Kardec criou conforme a elevação espiritual de cada indivíduo. Já passamos pela descrição da terceira ordem, os espíritos imperfeitos. E hoje entraremos na segunda ordem, dos espíritos considerados bons. Vejam então que após trazer os caracteres gerais dos espíritos imperfeitos, Kardec traz as características dos bons espíritos, aqueles pertencentes à segunda ordem. Nos ensina Kardec: predomina no bom espírito a sua dedicação ao espírito do que à matéria. Há então uma preferência desse tipo, dessa classe de espírito, em priorizar as questões da alma e não as questões do corpo físico. Também há nos bons espíritos o desejo de fazer o bem, o desejo do bem em geral. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado, o que significa dizer que dentro da ordem dos bons espíritos há níveis diferentes, da mesma forma que nós vimos quando estudamos os espíritos imperfeitos, existindo, portanto, várias classes dentro da mesma ordem. Na classe dos bons espíritos não é diferente, existem diferenças entre o grau de adiantamento dos espíritos pertencentes a essa ordem. Uns, diz Kardec, têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Então vejam, por isso que eu disse que essa classificação não é absoluta. Muitos de nós já trazemos algumas características da segunda ordem, apesar de nos encontrarmos na terceira ordem de espíritos imperfeitos, porque predominam em nós muito mais os defeitos, as paixões, do que as características dos bons espíritos. No entanto, muitos de nós já possuem o desejo do bem, já têm um grau de adiantamento maior do que aqueles que estão totalmente mergulhados na matéria, sem qualquer intenção de elevação. Então, dentro da segunda ordem, também teremos aqueles que estão engatinhando na associação do saber com as qualidades morais, enquanto outros, muito mais avançados, já aí no finalzinho da segunda ordem, para subirem para a primeira ordem, já vão ter associado o seu saber às suas qualidades morais bem desenvolvidas. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Então vejam a lógica de Kardec. Apesar de muitos espíritos já estarem na segunda ordem, considerados, portanto, bons espíritos, trazem, muitos deles, manias. Ou seja, traços da terceira ordem. Traços daqueles que ainda estão mergulhados na carne. Por quê? Porque os espíritos da segunda ordem não estão completamente desmaterializados. Se o estivessem, seriam espíritos perfeitos ou puros, e não espíritos bons da segunda ordem. Então, fica muito claro que existem diversos espíritos da segunda ordem que trazem traços ainda de vinculação com a matéria, chegando ao ponto de apresentarem até mesmo manias. Eles compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. Essa informação é muito importante. Por quê?
já nos dá a ideia de que nós chegaremos um dia a compreender Deus ainda na segunda ordem. Ou seja, quando dermos um passo na evolução, saindo da terceira ordem para a segunda, já teremos uma compreensão maior de Deus. Já entenderemos o que realmente significa o infinito, o universo, e já experimentaremos felicidade. Porque não mais estaremos no mundo de provas e expiações, não mais conviveremos com guerras, com violência, com maldade. Então, de fato, poderemos afirmar que somos felizes. Porque nesse mundo de provas e expiações, a felicidade não é possível. Ainda que alguém traga toda a elevação moral, todas as características dos espíritos puros, ela não consegue ser feliz aqui na Terra. Porque vai ver muito sofrimento, vai ver muita miséria, vai ver muita desigualdade, vai ver muita maldade. E isso já lhe traz um sofrimento grande. Não é, portanto, possível adquirir felicidade plena na Terra. Nós temos alegria, bem-estar, esperança no futuro, mas felicidade mesmo só quando dermos um passo na evolução, partindo para os mundos já regenerados. Kardec prossegue dizendo que os bons espíritos são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Então são espíritos maduros que não mais optam pelo mal, pela imperfeição, pelas paixões, fazem o bem e impedem o mal, e por isso são felizes. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura. Isso a gente já consegue sentir quando a gente está perto de quem a gente ama. A gente não sente uma alegria, uma ventura muito grande? Pois bem, os bons espíritos sentem isso o tempo inteiro porque convivem com quem amam. Que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos, ou seja, de todos nós. Os bons espíritos não têm nenhum dos sentimentos que nos animam. Inveja, egoísmo, orgulho, remorso, culpa pelas práticas faltosas do passado. Eles não têm mais nada a lamentar, só escolheram o bem, já pagaram o que deviam e agora desfrutam da felicidade real. Não há, portanto, tormento em suas almas, não há desequilíbrio em suas mentes, não há nenhum sentimento que os arraste no chão do mundo, no lodo da matéria. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. E aqui fica muito clara a diferença de provas para expiações, como eu já falei em outros estudos. Na prova, como o próprio nome diz, o indivíduo precisa apenas provar para Deus que ele conquistou determinada virtude. Por isso, reencarna, geralmente em missões, com uma tarefa missionária, sofrendo, mas não por expiação, e sim por provação, a fim de que demonstrem para Deus e para eles próprios que de fato adquiriram as virtudes necessárias para que permaneçam na segunda ordem, na classificação dos espíritos. Terão que passar por provas, portanto, para finalizar a sua caminhada de elevação e atingir o grau de perfeição. Quando eu digo finalizar, não é que eles vão parar por aí, mas que o pior já passou. Uma vez que adentram na primeira ordem de espíritos puros, a caminhada evolutiva fica maior, porém fica mais segura. Não há mais o receio de cair, de errar, de reencarnar e novamente repetir as faltas do passado. Continuarão se elevando, continuarão evoluindo, porém de uma maneira muito mais segura e próxima de Deus. Diz Kardec, como espíritos suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida
os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Esse parágrafo é importantíssimo para nós, porque nos dá esperança e nos dá confiança no Pai de que estamos cercados por espíritos bons, por espíritos dessa ordem que estamos estudando, que impedem que o mal aconteça conosco, nos protegem dos males da vida, nos inspiram bons pensamentos. Todos os dias eu falo aqui, né? Para a gente buscar essa elevação, para a gente buscar esse contato com o divino, para a gente buscar a inspiração dos bons espíritos. Estou, portanto, estimulando em todos nós essa vontade de contatar com os espíritos da segunda ordem, porque eles nos protegem, eles evitam que o mal chegue até nós. Mas para isso a gente precisa ter mérito, nos mostrar dignos de proteção. Eles neutralizam a ação de espíritos imperfeitos, de obsessores. Então, ter a companhia de bons espíritos é essencial na caminhada terrena, na trajetória evolutiva. Ouçamos, portanto, esses bons pensamentos que eles nos suscitam, para que sejam afastados de nós todos os espíritos imperfeitos que possam atrapalhar a nossa escala evolutiva. E quando encarnados? Quando eles estão na carne, são bondosos, são benevolentes com seus semelhantes. A gente já pensa imediatamente em Francisco de Assis, em Chico Xavier, em Divaldo Franco, em Joana de Ângeles, Emmanuel. Bondosos, Bezerra de Menezes e tantos e tantos e tantos outros, conhecidos e desconhecidos também. Reencarnam e só fazem o bem. São missionários, são discípulos verdadeiros de Cristo. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme, e fazem o bem pelo bem. São espíritos diferenciados. Aqueles que a gente olha assim e fala, fulano é diferente. Fulano é um espírito de luz, não é assim que a gente fala? Porque eles fazem o bem pelo bem, têm uma postura diferente da nossa, né? Não devolve ofensa, muitas vezes sofre calado, tem atitudes que para nós parecem contraditórias, mas demonstram que são verdadeiros discípulos. Enfim, são verdadeiros seguidores de Jesus que fazem o bem pelo bem, não importando qualquer recompensa. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, ou gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles hão sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Já citei aqui a obra O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, que mostra bem isso. A evolução das religiões, especialmente da mediunidade, que ele chama de mediunismo até Kardec, já que a razão veio trazer a característica da mediunidade. Mas nessas épocas em que os homens exaltavam os seres espirituais como deuses, Kardec também faz referência nesse item. A ignorância, a superstição elevou bons espíritos à categoria de deuses. Só que, na verdade, eles estão bem distantes de uma divindade, de uma entidade próxima a Deus. São bons espíritos. Já querem o bem, já fazem o bem, inspiram confiança, sabedoria e nos estimulam à caridade. Mas no passado, muitos foram considerados deuses. Podem ser divididos em 4 grupos principais, conforme a divisão que Kardec fez. Então, dentro da segunda ordem, dentro da ordem dos bons espíritos, Kardec dividiu em 4 classes. Quinta classe, espíritos benévolos. E aqui é quinta porque ele enumerou conforme o início lá, né? Desde a divisão dos espíritos imperfeitos, ele foi descendo, né?
do 14º, se eu não me engano, foi descendo. Mas enfim, são 4 classes. Primeira delas, espíritos benévolos. Quem seriam os espíritos benévolos? Característica deles: a bondade é a qualidade dominante. Então, na menor escala da segunda ordem, nós temos espíritos que são bons. Por isso Kardec fez essa divisão. Não há dúvidas que todos que compõem a segunda classe são bons, porque eles já começam com essa característica. Já começam, que eu digo, lá na primeira classe, na classe mais baixa da segunda ordem, com a bondade como principal característica. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, na classe dos bons espíritos, os primeiros, os que estão na classe mais baixa dentro da segunda ordem, são os que têm muita bondade no coração, mas pouco conhecimento. A quarta classe é formada pelos espíritos sábios. Distingue-se pela amplitude dos conhecimentos, então é o oposto dos benévolos. Tem mais conhecimento. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. São os gênios, portanto, da ciência, mas que trazem uma elevação moral que lhes distinguem dos espíritos imperfeitos, porém são mais intelectuais. Só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então, como eu acabei de falar, apesar deles terem mais intelecto do que bondade, eles têm muita bondade. É que eles são muito inteligentes. Então, eles vão ser mais intelectuais. Porém, não são imperfeitos. Se dedicam à ciência não para dominar, não para matar, não para dividir, mas sim para elevar a humanidade com o seu conhecimento. Terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracteriza. Então, depois de vermos os benévolos, que têm muito mais bondade do que intelecto, e os sábios, que têm muito mais intelecto do que bondade, nós temos os espíritos de sabedoria. A qualidade moral é elevadíssima neles. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então ele tem elevado tanto a questão intelectual quanto a questão moral. Segunda classe, que seria a mais elevada dentro da segunda ordem, são os espíritos superiores. Com essa leitura, a gente consegue entender mais facilmente por que nas obras de André Luiz nós temos os bons espíritos que são instrutores de André Luiz e nós temos os espíritos superiores, que são os chefes de divisão, né? São os que estão à frente, mais elevados que os instrutores. Esses reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Então são os mais elevados da segunda ordem, os mais elevados da ordem dos bons espíritos. Ciência, sabedoria e bondade estão plenamente desenvolvidos neles. Da linguagem que empregam se exala sempre benevolência. É uma linguagem variavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Nós tivemos um exemplo em um dos estudos que realizamos aqui no canal, não é? Quem se recorda da parte em que André Luiz tenta ajudar 2 indivíduos, mas Calderaro explica que para aqueles 2 era necessário amar de verdade. Então nós temos na figura dessa entidade belíssima que veio até eles a qualidade de espírito superior. Por quê? Ela realmente exalava benevolência, uma linguagem elevada e sublime que conseguia converter, conseguia
dialogar com espíritos muito endurecidos. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Então, Kardec está explicando que essa classe dos espíritos superiores são as que mais contribuíam com informações exatas do mundo espiritual, só não revelando aquilo que o homem não podia saber à época. Comunicam-se complacentemente com os que procuram, de boa fé, a verdade, e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Então, os espíritos superiores atendem a quem procura com coração sincero e está afastado das coisas da terra. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Por isso que, muitas vezes, cientistas quiseram comprovar a existência dos espíritos e não tiveram sucesso nas suas experimentações em laboratório. Por quê? Estavam movidos apenas pela curiosidade. Os espíritos superiores não se manifestam quando o cientista quer desmascarar alguém, está com uma intenção por trás ou por mera curiosidade. Esse cientista vai encontrar apenas espíritos imperfeitos nas comunicações mediúnicas. Quando, por exceção, encarnam na Terra, então já demonstra que a reencarnação de espírito superior é exceção, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, quando um espírito superior reencarna, é para movimentar a nossa sociedade. É para jogá-la para frente, colocar para caminhar. E são eles o maior exemplo de perfeição que a gente pode visualizar aqui na Terra quando eles reencarnam. O Cristo vai estar na primeira ordem, que a gente vai entrar agora, né? Mas os seus discípulos, muitas vezes, são espíritos superiores que a gente também identifica essa perfeição relativa. Vejamos então a característica dos espíritos puros, que são da primeira ordem. Vimos a terceira ordem, espíritos imperfeitos e suas várias classes, 9 classes. Vimos a segunda ordem, espíritos bons e suas 4 classes. E agora vejamos a primeira ordem, espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Tem como principal característica. Eles vivem para o espírito. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Quando eu falo que um espírito puro é Cristo Jesus, fica mais fácil entender as suas características gerais. Ele está no mais alto grau de hierarquia, está acima de todos das outras ordens. E tem superioridade absoluta. Não é comparando a Deus, mas comparando aos homens, à humanidade. Primeira classe, classe única. Então vejam que a primeira ordem tem apenas uma classe. Porque todos os espíritos puros, na visão de Kardec, da escala espírita, estão no mesmo grau de adiantamento. A gente pode aqui refletir que Kardec teve contato com pouquíssimos ou quase nenhum espírito puro durante as obras. É claro que nós temos o espírito de verdade, né, no Evangelho, em que muitos acreditam ser a manifestação de Cristo no Evangelho, mas é difícil visualizar a comunicação mediúnica de um espírito puro, muito difícil. É tão difícil que gerou uma discussão no meio espírita em relação ao espírito de verdade. Alguns acreditam que não é o Cristo. Muitos acreditam que sim, é o Cristo. Porém, sem se comunicar diretamente com o médium, né? Até porque o médium teria que ser quase um santo para receber o Espírito de Cristo
na comunicação mediúnica. É por isso que muitos acreditam, e eu estou entre esses, que sim, o Espírito de verdade que se manifesta no Evangelho segundo o Espiritismo é o Espírito de Cristo Jesus. No entanto, ele não se comunicou diretamente com os médiuns, ele irradiou o seu pensamento, que foi captado pelo médium. Ou, uma segunda teoria, é que ele enviou espíritos bons para falar do que ele havia determinado. Então a palavra era dele, mas na comunicação era apenas a irradiação do pensamento de Cristo. Mas isso, como eu digo, é uma discussão que não faz diferença. Porque, como nos ensinou os espíritos de Kardec, nós temos que nos preocupar com a essência da mensagem. Vejamos o que o Espírito de verdade disse no Evangelho, e não se ele realmente é a manifestação de Cristo ou não. Mas continuando, no estudo da classe única dos espíritos puros. Eles percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Todos nós vamos chegar lá um dia. Todos nós estaremos na primeira ordem. Depois de passarmos por todas as classes das duas primeiras ordens, estaremos aptos a entrar no banquete divino da primeira ordem, conforme o Cristo usou da linguagem figurativa do banquete, para que possamos vestir as vestes nupciais puras, já despojadas de toda influência da matéria. Os espíritos puros, portanto, alcançaram a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. E é por esse motivo que o Cristo, quando sofreu na terra, não estava nem expiando, nem provando nada. Foi simplesmente doação. Ele sentiu dores, ele sentiu a violência do mundo, mas em forma de doação, em favor de todos nós, para nos apontar o caminho que devemos seguir. Não tinha mais nada a expiar, nem a provar. Sofreu apenas porque nos ama, doando, portanto, do seu próprio corpo físico, dolorosamente construído, para que ele retornasse, a fim de que nós hoje pudéssemos falar dele. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Olha que definição de Kardec, a gente não tem noção do que isso realmente significa. Jesus Cristo realiza a sua vida eterna no seio de Deus. Eu e meu Pai somos uno. Eu e o Pai somos uno. Olha a identidade, a união que Kardec está se referindo aqui. Além disso, gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. E é por isso que eu disse que um espírito missionário, quando reencarna na Terra, não é feliz, porque ele vê o sofrimento, ele vê a miséria. E aí a gente se recorda que Cristo chorou, que Cristo sofreu aqui, porque via a miséria humana, via os seus irmãos em Deus caindo, falhando, sendo maus. E isso trazia dor para ele. Por isso que essa felicidade a que se refere Kardec é lá, no plano espiritual. Lá eles são felizes. Mas uma vez encarnados num planeta de expiação, a felicidade temporariamente fica suspensa, porque eles não conseguem ser felizes aqui vendo tanta miséria. Mas vem em missão, vem justamente para nos demonstrar o melhor caminho. Cristo, portanto, não estava mais sujeito à reencarnação. Veio para se doar. Ele poderia muito bem ter enviado, como ele enviou vários. Desde que o mundo é mundo, desde que o primeiro
homem manifestou-se na terra, Cristo envia seus emissários. Mas ele optou por reencarnar. Essa felicidade, porém, diz Kardec, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. E é por isso que eu gravei um shorts no canal que foi um pouco polêmico, né? Algumas pessoas de outras religiões não concordam com o que eu disse. Eu disse exatamente isso, que desencarnar não nos transfere automaticamente aos céus. E nós não ficamos numa vida de contemplação inútil. Eu até usei uma expressão, né? Deitado na nuvem, olhando Deus. Não. Cristo mesmo disse que nosso Pai trabalha até hoje, Ele também. Então, a vida espiritual é uma vida de movimento, de trabalho. Ninguém fica ocioso. A felicidade do espírito puro não é a felicidade que muitos homens imaginam de não fazer nada. Quantos de nós sonhamos, né, em nos aposentar e ficar sentado na poltrona vendo televisão, vendo filme, série, futebol, não fazendo nada, descansando merecidamente depois de muitos anos trabalhando? Mas não é assim que funciona com a evolução espiritual. Quando a gente alcança os céus, presumindo aí que você foi uma pessoa muito boa, você fez toda a sua parte, cumpriu com seus deveres, você não vai ficar numa contemplação perpétua, sem nada a fazer. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, apesar do Cristo ser governador da terra e enviar os seus emissários, ele está cumprindo com uma ordem divina. Deus, acima dele, lógico, determina que ele nos auxilie, que ele guie a terra. E ele obedece ao Pai e faz tudo o que pode, porque nos ama muito. Envia, portanto, os mensageiros, atua também como ministro de Deus. Cristo, além de enviar os mensageiros, ele atua como ministro de Deus, executando a ordem para a harmonia universal. Nós estudamos com Haroldo Dutra, né, a existência de muitos Cristos, cada um responsável por um planeta, por um sistema solar, porque a ordem de evolução ela é infinita. Nós vamos evoluindo, mas nunca atingimos a perfeição absoluta que pertence somente a Deus. Logo, sempre avançaremos. Por isso, se existem Cristos dos planetas, também haverá de existir Cristos de constelações. Cristo no sentido de ministro divino. Espíritos responsáveis por conglomerados de planetas, de constelações. Por que não? É o que a lógica nos diz, já que a ordem ou as ordens dos espíritos obedece a uma escala que não tem fim. Esses ministros de Deus, portanto, comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Comandam. O que acontecia quando Cristo chegava perto de um homem obsidiado? O que aconteceu com os espíritos que atormentavam Maria Madalena? O que aconteceu com os espíritos que atormentavam os paralíticos, os surdos, os cegos? Aqueles que não tinham problemas físicos, enfermidades físicas, mas sim enfermidades morais, obsessões complexas, se afastavam com a autoridade de Cristo. Porque são inferiores a Ele e por isso obedecem quando Jesus mandava que eles saíssem, debandassem. A mera presença de Cristo já era suficiente para afastar os maus espíritos, para curar corpos doentes e almas também. Eles, portanto, espíritos puros, auxilia a humanidade na obra de seu aperfeiçoamento, lhes designam as suas missões,
nos guiam. Nosso irmão maior, Cristo, nos guia. Assistir os homens nas suas aflições. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, nos disse Cristo. Assistir os homens nas aflições, a humanidade nas suas aflições, nos seus sofrimentos, porque meu jugo é leve, meu fardo é leve, meu jugo é suave, disse o Cristo. Concitá-los ao bem. Quantas vezes Jesus nos concitou ao bem e continua nos convidando ao bem? Todos os dias. Honrai pai e mãe, como já dizia a lei mosaica. Ou a expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Jesus conscientizava e conscientiza as pessoas, né? Para você ser feliz, você vai ter que expiar. Então, ele nos ajuda a entender a necessidade da expiação. Nós não vamos conseguir nos elevar sem expiar as faltas cometidas. É impossível, faz parte da lei. E não porque Deus exige, a nossa própria consciência exige a expiação para nós nos perdoarmos. Não é para o outro perdoar a gente. Muitas vezes, todos a quem fizemos mal já nos perdoaram. Só falta a gente se perdoar. E para isso, precisa expiar primeiro. Faz parte da caminhada evolutiva. Constitui para eles ocupação gratíssima, ou seja, eles ficam felizes em poder nos concitar ao bem, conscientizar as criaturas da necessidade da expiação, de devolver o que tirou do outro, de restituir o equilíbrio daquilo que desequilibrou. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Não sei se vocês perceberam, mas todas as descrições de Kardec aqui são voltadas para espíritos que, em tese, estariam abaixo de Cristo, né? Porque ele compara o espírito puro a anjo, arcanjo. Mas a gente consegue tranquilamente enxergar Cristo dentro dessa classe, até porque essa classe é única, né? Só tem uma. Certamente, se Kardec tivesse acesso a todos, ou todos não, a muitos espíritos puros, ele talvez classificaria com mais classes. Porque é meio racional, é uma consequência meio óbvia isso, né? Percebam, não sei se vocês perceberam, a terceira classe dos espíritos imperfeitos, ela tem mais... Perdão, vamos voltar. A terceira ordem, que é a dos espíritos imperfeitos, ela tem mais classes do que a segunda. E mais ainda do que a primeira. Por que será? Porque Kardec tinha amplo acesso a muitos espíritos imperfeitos. Então ele tinha mais material para subdividir uma ordem de espíritos imperfeitos em várias classes. Ele conseguia identificar as diferenças de uma classe para outra. Agora, quando chegou na segunda ordem, os espíritos bons, já ficou mais difícil. Ele conseguiu enxergar umas diferenças e classificou em 4 classes. Diferenciou os espíritos bons em 4 classes. Ele conseguiu, porque ele teve acesso a vários. Agora, espíritos puros, eu acredito que ele só teve acesso a um, que é Cristo. No máximo, uns 2 ou 3 que são os ministros, né? Enviados por Cristo, os anjos, dentro da sua trajetória de compilação da obra kardeciana, ele deve ter dialogado aí com 2 a 3 espíritos puros. Então fica mais difícil, né? Subdividir em classes, porque, pela lógica, anjos estariam numa classe inferior à de um Cristo Jesus. Então, dentro da ordem dos espíritos puros, dá para a gente pensar numa classe inferior à outra, né? Quando a gente pensa no espírito de Maria Santíssima, será que ela está no mesmo nível de Cristo?
Não. Então, dentro do espírito puro, a gente consegue ver uma divisão, né, entre as características. Cristo estaria numa classe acima da de Francisco de Assis. Quem pensa diferente fica à vontade para comentar. Aqui é um achismo meu, né? Kardec falou, é classe única. Os espíritos puros são todos iguais. Mas se a gente pega a lógica e entende como que ele chegou nessa escala espírita, na minha visão, a gente consegue ver pequenas diferenças dentro da ordem dos espíritos puros. Mas, de novo, isso não faz diferença. É meramente didático para a gente pensar sobre a escala espírita, as diferentes ordens. Na prática, não faz diferença. Pensar que Maria está um pouco abaixo de Cristo, não faz diferença. São seres elevadíssimos que nos amam muito. Então não faz diferença. É meramente filosofando aqui sobre a divisão que Kardec fez. Ele finaliza o item dizendo então que podem os homens pôr-se em comunicação com os espíritos puros, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. O que demonstra que Kardec não invocava espírito puro com facilidade. É presunçoso quem acha que o espírito puro vai responder às invocações para dialogar com os homens. Vamos entrar no finalzinho, então, do estudo, no item Progressão dos Espíritos. Pergunta número 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Olha que pergunta importante. Basicamente, Kardec está perguntando, Deus nos criou bons ou maus? Ou a gente que se diferencia conforme vai se melhorando? Resposta. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. É a lógica, né? A gente vai subindo de classe dentro das ordens conforme o nosso esforço pessoal. Pergunta número 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? É meio que uma consequência da última pergunta, né? Ainda sobre a criação. Resposta. Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, ou seja, sem saber. Aqui é uma das definições mais famosas do espiritismo, né? É quesito obrigatório para todo espírita saber como Deus cria as almas. Em que estado? Estado de simplicidade e de ignorância. Ignorância não no sentido de ser bruto, apesar de serem, mas é ignorância no sentido de não conhecer, desconhecer. Ignoram as coisas, não têm conhecimento nenhum. E simplicidade também é no sentido não de humildade, mas sim de um ser simples, se comparado a um ser mais complexo. Ele prossegue, a entidade que respondeu Kardec. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Olha só. Muito importante. Deus deu uma missão para cada um. Para que cada um desenvolva suas aptidões e vá se reaproximando do divino, pouco a pouco. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. É daí que Kardec tirou que o espírito puro é feliz. Os próprios espíritos responderam. Quando chega no estado puro, é feliz, eternamente. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Provas que Deus impõe. Por que ele não disse expiações que Deus impõe? Porque as expiações são impostas por nós mesmos. Deus não nos criou para errar e, consequentemente, expiar. Deus nos criou para provar, colocando, portanto, provas durante o caminho.
Há gente que opta pelo erro e vem a consequência do erro, que é a expiação. Mas se a gente pega a pureza da criação divina, ele cria para você evoluir, resolvendo as provações que ele coloca, não as expiações. Expiação, de novo, consequência do erro, do desvio. É difícil, eu sei, mas muitos conseguem. Dizem que Cristo chegou no estado que ele está sem errar, ou seja, sem se desviar do caminho e, portanto, ter que expiar. Ele foi ali vencendo as provações que Deus colocou, sem errar. Não sei. Ninguém tem essa resposta, né? De novo, a minha memória me atrapalha, né? Eu não me recordo onde que está essa informação de que Jesus teria evoluído sem errar, sem se desviar. Certamente a Luísa, né, que sempre comenta os vídeos, vai colocar pra gente aí onde está essa informação. Depois eu posso até trazer para vocês. Mas eu me recordo que isso é algo muito debatido no meio espírita, que muitos acreditam que o Cristo, talvez derivado de aí de uma informação de um espírito superior, ele sempre escolheu o bem. Então, ele passou por essas provações de Deus, mas sem a necessidade de expiar. Uns aceitam submissos essas provas. Aí Jesus, ó. Aceitam submissos essas provações e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Olha como a lei divina é bonita e é justa. Quem segue o roteiro bonitinho chega mais rápido. É igual alguém que está viajando com mapa. Chega mais rápido no destino. Quem passa pelas provações, sempre escolhendo o bem, chega rapidinho ao estado de pureza espiritual. Já nós aqui da Terra, e isso eu posso afirmar porque se estamos aqui nesse nível de consciência, nesse nível de intelecto, ainda mergulhados na matéria, é porque nós escolhemos o mal, estamos expiando. Como eu já falei, a escala do nosso planeta é de provas e expiações. Então, se estamos num mundo que é feito para expiar, é porque a gente errou. É consequência natural. Nós não seguimos de forma submissa as provações divinas. Nós nos desviamos do caminho. E por isso foi necessário reencarnar num mundo de expiações e provas. Mas existem aqueles que, criados simples e ignorantes, passam pelas provações divinas e não caem, e não se desviam. E aí vem essa informação de que Cristo seria um deles. Outros, aqui a gente, olha os outros aí, os outros somos todos nós. Só suportamos as provas reclamando, murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então vejam que nos afastar da perfeição é reclamar das provações. A falta que a gente incorre, ou seja, a falta que a gente cai, o erro que a gente comete é derivado de reclamar das provações. A gente murmura. Murmura aqui é no sentido de reclamar. E, consequentemente, nós erramos, caímos. Porque a gente reclama, a gente se revolta. Eu não vou fazer, não. Eu vou fazer do meu jeito. E aí erra. E, consequentemente, expia e está aí, afastado da felicidade temporariamente. Item A da questão 115 para a gente finalizar. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como crianças ignorantes, inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com percorrerem as diferentes fases da vida? Então, Kardec ouviu a resposta e falou: bem, o que você está me dizendo é o mesmo que se dá com as crianças na Terra. Nascem simples e ignorantes e vão adquirindo conhecimentos. Aí os espíritos elogiam Kardec. Sim, Kardec, sua comparação é muito boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Olha só, a criança rebelde
ou seja, aquela que murmura, aquela que reclama, que não quer estudar, ela fica ignorante e imperfeita. Que ela não obedece os pais, ela não estuda, ela fica ignorante. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Olha a importância da gente ser doce para evoluir. Doce no sentido de aceitar, de estudar, de falar, tá bom, eu vou fazer o bem, eu vou fazer minha parte, eu vou cumprir meus deveres. Docilidade em aceitar a vontade divina em nossas vidas. O contrário é revolta. Quem não é doce é revoltado, não aceita. E aí sofre, porque erra. Então a comparação é boa, mas não esqueçamos que as crianças, elas não nascem simples e ignorantes, tá? Aqui foi uma comparação que Kardec fez. A criança nasce com toda uma bagagem de outras encarnações. Ela não foi criada no momento da concepção. O que foi criado no momento da concepção é o seu corpo físico. Mas o espírito que anima esse corpo é muito antigo. E por isso nós vamos ver as diferenças entre as crianças, entre os gênios, entre aqueles que nascem deficientes, entre as crianças que desencarnam cedo. Então são muitos argumentos que demonstram que não faz nenhum sentido o espírito ser criado com a fecundação. O que é criado é o corpo. Aqui é só uma comparação, né? Num formato aí filosófico. Deus criar simples e ignorante é igual quando a gente pega a criança simples e ignorante e vai educando. Mas isso não significa que a criança nasce simples e ignorante. Ela traz a bagagem. E isso é muito fácil de se verificar, né? É só conversar com uma criança que veio com uma memória maior, desbloqueada, e você vai ver que ela tem uma bagagem muitas vezes maior que a dos pais. Finalizando então, ele responde: mas a vida do homem tem fim, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então ele termina demonstrando que sim, a comparação é boa. E a gente vai aprendendo aqui na Terra também. Só não se esqueça que a nossa vida aqui tem um fim, enquanto que a vida do espírito é imortal. Por isso o aprendizado é constante e infinito. Encerramos então mais um estudo do Livro dos Espíritos que fazemos semanalmente, estudando a classe dos espíritos. No próximo estudo, ou seja, na próxima semana, nós vamos finalizar as perguntas que se referem às ordens dos espíritos para entrarmos em outros temas. Agradeço então a presença de todos que nos acompanham e peço à espiritualidade amiga que possa envolver e abençoar a todos que estão necessitados de ouvir a palavra de Deus, ouvir os ensinamentos dos bons espíritos, em que aprendemos hoje como eles estão presentes, como eles nos orientam, como eles nos inspiram ao bem, a fim de que nós também atinjamos esse mesmo estado, essa mesma classe, dentro da ordem dos espíritos bons, para depois alcançarmos a ordem dos espíritos puros um dia, que ainda está distante, mas que vai chegar. Ouçamos, portanto, a inspiração dos bons espíritos, a presença deles em nossas existências, deixando de sermos rebeldes, crianças rebeldes que não querem ouvir os conselhos dos pais, os conselhos do divino e teimam em errar. Sejamos como Cristo, que andou respondendo às provações com o comportamento ideal, a fim de que também alcancemos o seu estado de espírito, quando então ele estará muito mais à frente de nós, mas continuará nos amando e nos auxiliando. Agradecemos, portanto, a presença dele, de Cristo, em nossas vidas e todos aqueles que ele envia para nos auxiliar nessa trajetória. Ouçamos o conselho desses espíritos superiores e dos nossos amigos, espíritos bons, que nos inspiram a cada dia e nos apontam o caminho a seguir. Graças damos, Senhor, a Ti hoje e sempre, e que Maria Santíssima, Espírito que também pertence à classe dos espíritos puros, da ordem dos espíritos puros, continue a nos abençoar e nos envolver, estendendo o seu manto sagrado por toda a terra, a fim de que todos aqueles que estão aptos a despertar possam
se abraçar a esse manto e sair de uma vida de erros, de infelicidade, de viciação e de queda moral. Muito obrigado mais uma vez e que a casa de todos que nos escutam possam ser envolvida, as casas possam ser envolvidas e receberem o influxo do divino por meio da presença dos seus emissários, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.